Bom, agora que o meu quinto período acabou e eu estou prestes a partir para o sexto período da faculdade de medicina, vou contar para vocês como foi um pouquinho da minha experiência nesse último semestre que passou e também contar um pouquinho do que eu estou achando desse comecinho de ciclo clínico. Então, bora! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Medversitário. Eu sou o João Vitor, estudante de medicina, agora do sexto período da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. E bom, então estamos aqui para mais um vídeo de final de período, que já virou tradição aqui no canal, que eu faço vídeo no final de cada período. E agora eu vou contar para vocês como foi a minha experiência nesse quinto período, que é o primeiro do ciclo clínico, né? Porque para quem não sabe, a faculdade, o curso de medicina, são divididos em ciclo básico, ciclo clínico e internato, cada um com 4 períodos, ou seja, 2 anos para você fazer, totalizando 6 anos de curso. Então, chegando agora quase na metade do curso, eu vou contar para vocês um pouquinho do meu quinto período na UFJF Campus GV. Bom, falando um pouco das matérias que eu tive, eu consegui passar em todas. Tivemos nossa última matéria de farmacologia da faculdade, farmacologia 4, que foi uma das minhas matérias preferidas de estudar e aprender, eu me interessei muito por ela. Nesse período aprendemos sobre fármacos para diabetes, para tratamentos da tireoide, para refluxo, antibióticos e também anticoncepcionais. Também tivemos a clássica matéria que sempre tem pelo menos uma, todo período, tratando sobre saúde pública, que nesse período foi assistência integral e interdisciplinar à saúde. Só pelo nome dá para ver que é uma matéria que busca a interdisciplinaridade entre os profissionais da saúde, a integração do psicólogo, com o nutricionista, com o enfermeiro, com o médico, todos trabalhando junto. Mas na prática mesmo, o que a gente teve que fazer foi, ao longo do período, montar um mini curso sobre gerenciamentos de resíduos nas unidades de lixo. E ao final do período, cada grupo de 3 pessoas, então foi eu e mais 2, tivemos que ministrar uma oficina, esse mini curso, em 3 unidades pela cidade, com o tema do descarte de lixo dessas unidades, Então a gente teve que explicar várias coisas, como os grupos de resíduos, fazer dinâmicas para deixar claro todas as partes do processo, desde o armazenamento ao descarte até mesmo a coleta pelos profissionais de limpeza, Então eu não vou negar que foi uma matéria bem chatinha, mas no final até que saiu melhor do que eu esperava esse mini curso produzido pela gente. Tivemos também uma matéria chamada patologia, que é basicamente uma histologia mais complexa e aprofundada. Basicamente a gente estuda processos patológicos como necroses, neoplasias, e a gente se aprofunda em cada um deles e em como são formados também, e a gente também estuda as lâminas, de como ficam lâminas de tecidos histológicos no microscópio quando está acontecendo cada tipo desses processos. É uma matéria bem complicadinha até, mas o professor era largadão, dava prova online, em dupla, então eu consegui passar e foi uma das minhas melhores médias também nesse período, mesmo sendo uma das mais complicadas. Também tivemos semiologia 2, que nesse período foi abordada a semiologia neurológica, então na parte teórica a gente aprendia o que fazer na sala de aula e depois ia para o hospital, para aquela unidade intensiva, aquela parte do hospital, só pacientes que têm problemas neurológicos. Então, é muitas pessoas com AVC ou até algumas doenças mais raras. Tive um dia que eu fui fazer uma prática e peguei um paciente com Guillain-Barré, que inclusive é uma doença rara que eu tive, eu já contei essa experiência aqui no canal, vou deixar aparecendo no card aqui pra vocês, de tudo como foi ter essa doença e tal. Mas eu gostei muito, de tanto as aulas teóricas como as práticas dessa matéria, me fez até considerar a neurologia como uma das minhas opções para residência, Também foi abordada a parte da semiologia do aparelho digestivo e por mais que, diferente da neurologia, não tenha considerado ser gastro ou cirurgião geral, eu também gostei muito dessa parte, principalmente pela área clínica. Vimos como identificar todos os tipos de abdômen agudo, um inflamatório, por exemplo, pode ser uma apendicite, uma inflamação no apêndice, ou uma colicistite, uma inflamação na vesícula biliar. Vimos muitos pacientes com icterícia, bem amarelos mesmo, quase laranja, inclusive uma paciente que a gente pegou ela um dia, a gente voltou lá depois de algumas semanas, ela estava bem que pior. Ela já tinha ficado conhecido entre vários grupos da minha sala, que a gente vai rodando, fazendo rodízio, Porque todo mundo que ia lá, passava pelo quarto dela, ficava marcado, porque ela estava muito laranja, sentindo muita dor. E a gente não tem essa informação confirmada, mas fomos olhar tentar procurar o Instagram dela, alguma coisa, para saber notícias. E a gente acha que ela veio a falecer devido a que tinha uma foto de luto, no Instagram dela. Então são coisas aí que a gente vai encontrar na faculdade também. E isso só tende a aumentar daqui pra frente, Porque eu ainda estava
ainda tô, né, no quinto, sexto período, a gente não tá ainda cuidando em si dos pacientes, a gente só vê eles, acompanha, mas não são nossos pacientes, né? E isso eu acho que vai pesar bem mais ainda, mas já é bom para ir se acostumando, porque faz parte da realidade da profissão, infelizmente. Também vimos pacientes com ascite, um paciente com o abdômen bem globoso, redondo mesmo, muito grande, cheio de líquido ali de inflamação. Então eu gostei muito dessa parte mesmo, mas mais da clínica, da identificação assim, do que a pessoa está assistindo, do tratamento, e não da parte cirúrgica. Porque assim, eu acho que eu não tenho muita vontade de seguir por essa área. Por mais que eu ainda não peguei a mão na massa para fazer, né? Talvez quando eu comece a fazer eu me sinta diferente, mas é uma coisa assim que não me atrai muito a parte da cirurgia. E por falar em cirurgias, tivemos a matéria de técnicas cirúrgicas, que teoricamente era pra gente aprender bastante coisa, mas na prática o que a gente aprendeu mesmo foi o nome dos materiais usados na cirurgia, os tempos cirúrgicos, como lavar corretamente as mãos antes de entrar no centro cirúrgico e a como fazer suturas, né, que é dar ponto. Além disso, a gente não conseguiu aprender muita coisa, não. Tivemos também a nossa primeira matéria que a gente teve contato com crianças, que foi a semiologia pediátrica. Fazíamos atendimentos em crianças em postinhos que, na sua maioria, não tinham queixas. Elas foram lá apenas por consultas de rotina, chamadas de puericultura, né? É legal porque é um mundo totalmente diferente, uma consulta de uma criança com uma consulta de um adulto, né? São, assim, formas de abordar diferentes, procedimentos diferentes. E é legal a gente ver isso na prática, porque querendo ou não, mesmo se você não quiser seguir a área da pediatria, se você for trabalhar em postinho, em hospital, em pronto-socorro, você vai ter que atender muita criança que vai chegar para você, né, com alguma queixa. Mas mesmo assim, eu já sei que eu não vou querer seguir muito essa área, eu até assim gosto de atender as crianças e tal, aprender, mas não é uma área que me atrai muito, mesmo eu tendo 2 tios médicos pediatras, não é uma coisa assim que me pega muito não, que eu me sinto muito atraído. Uma outra matéria que tivemos foi propedêutica 1, uma matéria que a gente aprende a interpretar os exames. Nessa primeira propedêutica são exames de imagem, então a gente aprendeu raio-x, ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética. É muito interessante porque quase nenhuma faculdade tem uma matéria específica para a gente estudar a interpretação desses exames, a gente vai aprendendo mesmo na prática, conforme a gente vai pegando os exames em outras especialidades. Porém, por mais que não é para a gente sair dessa matéria sabendo interpretar todos os exames, ver tudo, eu acho que o aprendizado ficou um pouco prejudicado pelo formato que a disciplina foi ministrada. A professora dividiu a sala em 4 grupos e cada grupo era responsável por um exame de imagem, sendo que a cada semana um desses grupos ia falar de um aspecto diferente do seu exame, né? A gente acabou aprendendo bastante do exame do nosso grupo, que a gente teve que estudar para apresentar, né? Que no meu caso foi a tomografia, mas eu acho que não ficou muito retido os exames que eram dos outros grupos. Porque assim, quem estava apresentando também não tinha o domínio da matéria, né? Sabia muito para poder transmitir. A gente estuda, aprende assim, entende o que a gente conseguiu entender, mas para transmitir ainda o que a gente já não entendeu direito, que tem dificuldade, às vezes acaba se perdendo informações nisso aí. E por isso que eu acho que o aprendizado ficou um pouco prejudicado nessa matéria e teria sido melhor se a professora tivesse dado as aulas mesmo, né? Porque ela era muito boa quando ela resolvia explicar. Então todo mundo estava ali na dificuldade de aprender o conteúdo em uma semana, fixar, entender, para poder passar para as outras pessoas. E aí, então, eu senti um pouco que na hora de reter o conhecimento dos outros exames não foi igual ao que eu estudei. Mas assim, foi uma matéria bacana, revelou alguns radiologistas na minha sala, mas que poderia ter sido mais proveitosa. Outra matéria foi métodos em epidemiologia, para quem quer seguir a carreira acadêmica, dar aulas, ver estudos, saber se são confiáveis ou não, fazer pesquisas, é bem legal essa matéria. Para ser sincero, eu até gostei dos conteúdos que são dados, eles são interessantes, mas a gente ali no 5º período já, 5 clínico, ninguém tá muito mais interessado nessas matérias. Todo mundo quer pegar o jaleco, botar e ir pro hospital atender paciente. Então já é uma daquelas matérias que o pessoal já fica meio saturado nessa fase do curso e tinha um monte de gente dormindo ou fazendo outra coisa durante a aula. E por fim tivemos uma matéria de ética médica. A gente teve 3 encontros dela no período, vimos um caso real de uma situação que ocorreu, uma médica que não estava no hospital quando ela deveria estar, e aí alguém morreu por causa disso, não me lembro muito bem exatamente como foi a situação, mas é uma matéria para a gente entender nossos direitos e deveres da nossa profissão, né, perante a lei. É interessante, né, a gente ter essa matéria, porque são coisas que a gente não vai saber, né, antes de chegar lá, tipo, ninguém vai chegar pra gente explicar essas coisas até acontecer na prática uma situação dessa com você, né, no dia que você precisar, e aí pode ser tarde demais,
Mas na prática, assim mesmo, não ficou retido muita coisa não, eu nem lembro que a gente viu. Vocês sabem que eu sou sincero aqui com vocês. Mas a novidade é que no final do quinto período eu fiz uma prova para poder entrar na minha primeira liga acadêmica, a Liga de Psiquiatria, que é a área que eu sinto assim afinidade, né, minha primeira opção para fazer residência. Eu só pude fazer a prova agora porque é pré-requisito você fazer a primeira matéria que você vai ver, algo de psiquiatria, que é só no sexto período. Como a prova foi no ano passado, mas quem passou vai começar as atividades da liga só desse ano, então no final do meu quinto período eu pude fazer a prova para entrar, porque agora quando a liga começar eu estaria no sexto, né? Então vai ser legal assim poder participar de reuniões semanais para tratar do assunto, e também a liga, se eu não me engano, tem atividades práticas que a gente pode acompanhar um professor que realmente é o psiquiatra, né? Um orientador, no caso, nas consultas dele, e é para isso que serve uma liga, para na área que você tem interesse, você ver bem mais do que se você só passasse pelo curso, por exemplo, né? Os seus outros colegas, às vezes por escolhas dele mesmo, eles não querem ver todas as áreas. Todo mundo vai na área que você tem mais afinidade, que você quer, e vai procurar uma liga para você, assim, falar sobre, discutir assuntos, fazer atividades práticas. Então, no próximo vídeo de final de período, no final do sexto, eu conto para vocês como tá sendo a minha experiência com a Liga de Psiquiatria, o que eu tô achando da minha primeira liga, né? E se realmente eu tô com afinidade com a área, é realmente o que eu pensava ou não, né? Mas então o vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram ver mais conteúdo sobre a Faculdade de Medicina aqui no canal, se inscrevam, por favor, não esqueça de apertar o botão aqui embaixo e assinar o sininho para vocês receberem notificações assim que eu postar um vídeo aqui. Eu sei que agora, período que o SISU acabou, tem muita gente sendo aprovada, né? Muitos calouros novos descobrindo que vão estudar na UFJF-GV. Eu também quero gravar um vídeo de como é estudar lá, né? Assim, tudo mesmo, detalhes que você não vai encontrar em outro lugar, coisas de RU, aonde são os prédios que você vai estudar. Então, assim, eu quero fazer esse vídeo no mais tardar semana que vem ou na outra, eu já quero postar ele. Então se inscreva aí no canal para vocês não perderem. Se você não vai estudar lá, pelo menos se você tem interesse, né, se você vai fazer o Enem ainda, ou o PISME, ou se você tem a curiosidade de saber como é a medicina em uma determinada cidade, na Federal, acho que vai ser muito interessante esse conteúdo que eu vou trazer para vocês. Então, muito obrigado de coração você que está comigo até agora. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e valeu!